Na descrição desse vídeo tem links para compras de obras relacionadas ao tema. Assim você aumenta a sua biblioteca e ajuda o canal. E assim viveram todos, usufruindo da hospitalidade do rei, até que lhes adveio o destruidor dos prazeres, e a morte os atingiu a todos. E a aurora alcançou Sherazade, que parou de falar. Dinazade disse para a irmã: Como é agradável e assombrosa a sua história. E ela respondeu: Isso não é nada perto do que irei contar-lhes na próxima noite, se acaso eu estiver viva. Trata-se de uma história que emociona o ouvinte, um espetáculo de bons augúrios. Ah, então esse livro é sobre isso. Sou eu, quase literalmente. E antes de tudo, eu queria contar para você a história do quase amigo que deixou um like no vídeo e se inscreveu no canal e foi feliz para sempre. Fim. Você, que é inteligente e sagaz, obviamente já sabe que uma frame story ou uma moldura narrativa nada mais é do que um trecho de voz narrativa metadiegética, seja ela vertical ou horizontal. Mas eu, até pouco tempo, não sabia. E tudo bem, a vida é feita desses aprendizados, nessa grande jornada, como aquele dia que... Não, pera, eu estou fazendo uma digressão. E para você que ainda não sabe o que é voz narrativa, dá uma olhada no vídeo de narrador não confiável que está no izinho ali no canto. Para não dizerem que eu não expliquei, diegese é um conceito de narratologia, estudos literários, dramatúrgicos e de cinema que diz respeito à dimensão ficcional de uma narrativa. Ou seja, as coisas que são diegéticas são aquelas que acontecem dentro da história. Uma voz narrativa metadiegética, portanto, é uma narrativa contada dentro de uma narrativa maior, seja pelo próprio narrador, por um personagem, um livro encontrado no meio do caminho ou qualquer coisa que o valha. Quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, me deparei com artigos referentes à obra do Gérard Genette, que, pelo que eu li, foi o primeiro a classificar essa técnica narrativa. Mas ainda não há um consenso real em como chamá-la. Alguns chamam de intradiegético, outros de hipodiegético, mas o Genet não gostava de causar um grau diferente de importância entre as diferentes histórias contidas em uma mesma obra. Então chamou essa técnica de narrativa metadiegética. A metadiegese horizontal é quando se mantém o narrador e os acontecimentos. Geralmente ocorre quando o narrador está fazendo uma digressão, uma retrospectiva relevante para a sequência de eventos da história, ou uma prolepse para falar de acontecimentos que vieram depois, mas que são importantes serem mencionados naquele momento da narrativa. Isso é muito comum em histórias biográficas, como quando o narrador fala: Fulano, naquele momento, não sabia que, graças àquele gesto, iriam acontecer várias coisas como consequência. Já a metadiegese vertical é aquela que muda o narrador e ou os acontecimentos, como quando um personagem conta uma parábola ou anedota para outro. Ela acontece geralmente quando um personagem começa a contar uma história para outros personagens, ou seja, sempre que um personagem diz algo como "e o que aconteceu foi o seguinte", e começa a tomar a posição de narrador de uma história dentro daquela obra, temos uma metadiegese vertical. Às vezes, um personagem vai contar algo que aconteceu com ele no passado, como é o caso do Chicó em O Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Outras vezes, o personagem vai contar uma história que ele ouviu em algum lugar, talvez para dar uma informação ao personagem com quem ele está falando. Essa técnica é muito presente em romances policiais, em que uma testemunha conta para o detetive algo pertinente sobre o caso investigado. E o que é que os quatro faziam no motel? O que todo mundo faz. Também é possível que um personagem dentro da história esteja lendo uma outra história, que traça um paralelo com a narrativa que estamos acompanhando, como é o caso dos Contos do Cargueiro Negro, o quadrinho que o Bernie lê em Watchmen, que por sua vez já é um quadrinho. Essa metadiegese é um paralelo direto com a história do Ozymandias, um dos personagens que menos aparecem em Watchmen, mas que tem uma importância enorme para o final da história. Os Contos do Cargueiro Negro servem para demonstrar a visão de mundo do Ozymandias e como elas foram deturpadas e, na verdade, as decisões dele estavam equivocadas. E se você quiser um vídeo falando mais de Watchmen em detalhes, é só dizer. E tem ainda os casos em que a história metadiegética é tão ou mais importante do que a história diegética, como acontece nos contos que a Sherazade narra para seu marido durante as 1001 Noites. Pior para Bolsonaro, melhor para o Brasil. Eu sou Raquel Sherazade e essa é minha opinião. Ou a história que o Pi conta em A Vida de Pi.
que é uma metadiegese do autor, que na verdade está transcrevendo o que o Pi contou para ele. Deu para entender? De vez em quando, a gente também tem isso com vários personagens tomando o papel de narrador para falar várias versões de uma mesma história. E talvez você já tenha ouvido falar de um dos exemplos mais famosos, que é o filme Rashomon, do Akira Kurosawa, em que vários personagens contam versões diferentes dos mesmos eventos, causando uma dúvida no espectador de qual versão corresponde à realidade, ou se é que alguma corresponde à verdade. Esse recurso também é muito usado em diversos seriados que fazem recapitulações dos seus acontecimentos, geralmente quando estamos perto do episódio final da série, dando uma oportunidade para que relembremos tudo o que se passou até ali, mas também nos permite perceber que personagens diferentes têm visões diversas sobre as aventuras que vivemos juntos. E quando raramente se tem uma história dentro de uma história dentro de outra história, ou mais, você tem o que é chamado de narrativa aninhada. Passarinho, que é esse? Como é o caso da parábola dos talentos no Evangelho de Mateus, que conta a história de Jesus, que por sua vez está contando aos seus discípulos a história de servos contando ao seu Senhor o que eles fizeram com os talentos que receberam. E agora eu estou contando essa história para vocês. Outro exemplo, dessa vez no cinema, é o filme One Cut of the Dead, traduzido como Plano Sequência dos Mortos. Um filme sobre um grupo que está fazendo um filme sobre um grupo que está fazendo um filme. Eu sou um cara interpretando um outro cara disfarçado! E se você não tem ideia de que filme é esse, eu tenho inveja de você que está com a oportunidade de assistir essa obra-prima pela primeira vez na sua vida. Por favor, assim que terminar de assistir esse vídeo, procure One Cut of the Dead. Ele é literalmente recomendado. Depois de pensar sobre tudo isso, eu comecei a sentir uma dor de cabeça de tanto ler sobre o assunto, e resolvi fazer algo que eu nunca faço, e fui jogar um pouco de videogame para desopilar e ver se eu parava de pensar sobre metadiegese. Oh céus, quer dizer que a famosa franquia de sucesso Assassin's Creed é totalmente baseada em uma metadiegese e você nunca tinha percebido? Pois é, nos games dessa coleção você frequentemente joga com personagens no futuro, revivendo as histórias de personagens no passado, essencialmente acompanhando uma história dentro de uma história. Então, a próxima vez que alguém disser que videogames não ensinam nada, você explica o que é metadiegese com Assassin's Creed. A metadiegese é uma técnica super interessante para criar histórias complexas e que acontecem em vários níveis, seja para disfarçar simbolismo, criar dinâmicas intrigantes entre personagens, demonstrar visões diferentes entre os personagens, fazer o espectador se questionar ou simplesmente mudar o tom da história para o leitor poder respirar. Mas essa história de metadiegese não acaba aqui, porque ela continua quando você deixar o seu comentário aqui embaixo, eu responder e a gente se tornar quase amigos.